Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Começo por cumprimentar todos os presentes. O título do trabalho que agora se apresenta é A Universalidade dos Saberes Tradicionais ou um Recurso para a Sustentabilidade Global, o caso dos caretos de Pudense em Portugal. Este constitui o resultado de uma colaboração em contexto de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar, lecionado em formato e-learning pelo Instituto Politécnico de Beja. Envolveu, para além da estudante Cláudia Salgado, eu própria, Ana Paula Figueira, enquanto docente da Unidade Curricular de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial, o coordenador da pós-graduação, professor Vítor Figueira, e o titular da Cátedra Etnobotânica e Salvaguarda do Património Vegetal, instituída pela Unesco no Instituto Politécnico de Beja, em janeiro de 2023, o professor Luís Mendonça de Carvalho. Esta apresentação inicia-se com um referencial teórico que clarifica os objetivos do trabalho e a metodologia que se pretendeu adotar para a sua realização. De seguida, enumeram-se alguns aspectos essenciais que dão corpo a este trabalho. Por fim, expõem-se as suas conclusões. Guilherme de Oliveira Martins escreveu na revista Visão, em 2021, por altura do centenário de Edgar Morin, que este, ao ser perguntado o que é a identidade europeia, remeteu para uma ideia de comunidade de destino e de valores plural e democrática, que reúne a consciência do que é diferente à importância do outro. Morin ainda especificou, referindo que a cultura é o que diferencia e a civilização é o que difunde a criatividade humana. A identidade corresponde, assim, à exigência de um caminho comum e partilhado. Por seu lado, a cultura é a forma de vida social, o conjunto de regras das relações sociais, o conjunto de regras da ação social, a descrição dessas regras, as regras de relacionamento em cada situação específica, um discurso. Nessa medida, a cultura é aprendida, é simbólica, tem uma ligação com a natureza, é ao mesmo tempo geral e específica, inclui tudo e está em todo lado. É partilhada e permite reinterpretações criativas, inclui crenças, ideias, valores, normas e signos culturais e traduz o modo de vida de um povo ou de um grupo, ou a sua forma de vida peculiar, durante um período específico. É composta, pois, pelas obras, pelas práticas do grupo relativas à sua produção intelectual e artística, tal como pelos respectivos processos estéticos. Desde o tempo dos gregos que se sabe que a sociedade está em constante mudança. É oportuno lembrar a bem conhecida afirmação de Heraclito a este propósito, de que não podemos banhar-nos 2 vezes nas águas do mesmo rio. É certo que o conceito de tradição envolve alguma ambiguidade na medida em que é recurso para várias fontes, porém, ele é vulgarmente associado a práticas e ou a métodos passados e ancestrais de comum utilização, sendo o seu significado do ponto de vista cultural do senso comum. Por sua vez, a modernidade, nascida no iluminismo, representou o fechar o livro das escrituras para reescrever um outro mais consonante com os avanços observados. Entendia-se que nada impedia tanto o progresso do homem como a admiração encantatória pelos antigos que obstaculiza que ele próprio se conheça. Os adjetivos tradicional e moderno são uma invenção da modernidade, pois a tradição não existia, tendo sido inventada para complementar a modernidade e para conhecer, combater, aliás, o medo do que era produzido e deixava de ser autêntico e passasse até a ser considerado falso. Esta é uma discussão que continua a ocupar muitos pensadores contemporâneos. Defende-se que tradição e modernidade são duas faces da mesma moeda. Moderno é tudo o que se demarca em relação àquilo que permanece como tradicional, tal como tradicional é tudo o que se demarca em relação ao que se apresenta como moderno. Nestas circunstâncias, urge a necessidade de ser promovido um novo encontro entre tradição recodificada e modernidade reestruturada. Entende-se que o caminho para se atingir este desiderado deverá passar pela criação de projetos culturais assentes no estudo do património material, criativos e inovadores, universais, pluralistas e polifónicos, facilitadores de novos arranjos socioculturais e ambientais, logo impulsionadores da defesa sistemática da natureza que reúnam condições e interesses locais, o dito localismo, ou seja, projetos sustentáveis e promotores de coesão social. Em Portugal, os caretos de Pudense têm raízes profundas nas tradições agrárias e pagãs ligadas a celebrações de inverno em que se evocava a fertilidade e o renascimento da natureza. Estas festas foram absorvendo influências romanas, medievais e cristãs, mantendo-se particularmente vivas em regiões rurais isoladas como Trás-os-Montes.
No século XX, a festa enfrentou o risco de extinção devido à modernização e ao despovoamento rural, mas esforços comunitários associados à valorização cultural e patrimonial ajudaram a preservar a tradição. Em 2019, os Caretos de Podense foram inscritos na lista de Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Este reconhecimento destacou o valor cultural e histórico desta tradição, elevando-a ao plano internacional e tornando-a um importante atrativo turístico, se bem que tivesse igualmente ampliado os desafios de conservação, de autenticidade e de sustentabilidade. Com o selo da Unesco, os Caretos passaram a integrar roteiros turísticos de Trás-os-Montes e a receber mais visitantes todo o ano. Hoje, o Entro de Chocalheiro atrai visitantes oriundos de todo o mundo. A comunidade local desempenha um papel ativo na organização das festividades que incluem desfiles, música e apresentações. A Casa do Careto, no espaço museológico em Podense, promove a história e os símbolos dessa tradição, perpetuando-a para futuras gerações. Neste enquadramento, este trabalho pretende, em particular, abordar a tradição dos caretos e o seu simbolismo ritual e mitológico na relação com os ciclos naturais e agrícolas, enquanto demonstração de identidade cultural e de resiliência da comunidade, assim como explanar a relação existente entre os materiais utilizados na confecção das máscaras e trajes dos caretos e as práticas etnobotânicas e a sabedoria tradicional, ressalvando a dimensão etnobotânica do ritual e a sua relação com a conservação da biodiversidade. Pretende, igualmente, destacar o facto de os saberes tradicionais relacionados com as técnicas artesanais e com a tinturaria natural se articularem com os ODS. E, por fim, mencionar o impacto do turismo cultural na autenticidade desta expressão cultural, no cruzamento com o papel que atualmente o Entro de Chocalheiro desempenha na consolidação da marca territorial do Podense. Em termos metodológicos, optou-se por fazer uma análise qualitativa e interpretativa, assente na revisão bibliográfica e documental, recorrendo-se a fontes académicas, mas também a materiais etnográficos disponíveis no município de Macedo de Cavaleiros e na Casa do Careto. Dado que o propósito passa também por compreender as pessoas e as suas atividades em contexto de ação, recorreu-se igualmente à observação participante no contacto direto com os atores sociais, o que permitiu uma análise indutiva e compreensiva. Considerou-se ainda a relevância da Agenda 2030 das Nações Unidas como quadro de referência para as interações entre cultura e sustentabilidade. Os aspectos que destacámos foram os seguintes. Os Caretos de Podense constituem uma manifestação tradicional, simbólica e de identidade cultural representativa do Entrudo na região de Trás-os-Montes, mais propriamente na aldeia de Podense, concelho de Macedo Cavaleiro. O simbolismo dos caretos apresenta uma relação direta com o mundo rural, o inverno e as festas marcadas pela presença de máscaras, chocalhos, trajes franjados, protagonismo dos jovens, pela ciclicidade do tempo induzida pela natureza, quando o mundo era percebido em associação a ciclos antagónicos, morte versus renascimento, caos versus ordem, por exemplo. A realização do Entro de Chocalheiro, exatamente em fevereiro, remete ao anúncio do fim do inverno e à entrada da primavera, a estação do ano que aporta consigo a renovação também dos ciclos agrícolas, algo que a profusão de cores dos caretos e a exuberância do comportamento dos caretos procuram refletir, dir-se-ia, que numa tentativa de acordar a terra. Nesta perspectiva, a cultura e a natureza interrelacionam-se, o que estimula e fortifica a relação território-comunidade-tempo e, assim, a preservação dos traços culturais tradicionais. Os caretos representam um culto popular de fidelidade e de esperança, para além do espetáculo visual que proporcionam. Eles são também um exemplo de resiliência, de vontade e de esforço para que uma pequena comunidade mantenha a sua identidade cultural, reajustando-a aos tempos atuais, sem que perca a sua essência ou o seu núcleo. Este ritual pode também ser observado numa ótica etnobotânica, na relação com a conservação da biodiversidade e com o saber tradicional, ou seja, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, visível, por exemplo, nas fibras têxteis utilizadas na confecção do traje dos caretos, nomeadamente o linho, a lã e o algodão, tangidas com base no saber popular e na natureza. Pela sua parte, as máscaras, esculpidas artesanalmente em couro proveniente, em particular da raça autóctone galego, bragançano e em lata moldada, resultavam e ainda resultam do aproveitamento de materiais de origem natural e de folhas de ferro delgadas e laminadas a partir de velhos utensílios. A escolha destes materiais, para além de demonstrar o conhecimento empírico acumulado e transmitido de geração em geração, ajustado ao ecossistema local, propiciava igualmente uma abordagem centrada numa economia circular, reduzindo o desperdício e promovendo a sustentabilidade através do reaproveitamento de recursos.
Atendendo ainda à dimensão etnobotânica dos caretos, assim como à sua relação com o território, estes podem ser também uma fonte de conhecimento ecológico local tradicional, vulgarmente conhecido por TEC. Um modelo de produção local e artesanal no qual se alicerça este ritual, onde o património material se alia à sustentabilidade ambiental, constitui um exemplo que poderá constituir um estímulo à concepção de políticas públicas que integrem a cultura e o ambiente. Para mais, se realizado de uma forma responsável e participativa, os caretos também podem ser incluídos na realização de projetos de proteção da biodiversidade local em contexto de atividades relacionadas com o turismo cultural e ecológico. Numa breve referência ao impacto do turismo cultural na autenticidade desta expressão cultural, cruzando-o com o papel que atualmente o Entulho Chocolhete desempenha na consolidação da marca territorial de Pudense, há quem se refira mesmo aos caretos de Pudense na construção de um destino turístico. É indiscutível que, fruto dos vários fatores, os caretos ganharam visibilidade, valorização e rendimentos financeiros para a comunidade e para a região. Todavia, a crescente vinda de turistas foi diminuindo a agressividade, esta era uma marca genuína, dos caretos, e com esta diminuição a afluência dos turistas foi aumentando. Isto, de certo modo, coloca algumas questões quanto à atual autenticidade desta manifestação cultural. Algo que antes era natural e espontâneo, agora surge mediada por entidades turísticas e é promovida em plataformas de comunicação global. Contudo, esta discussão não invalida que o Entulho Chocalheiro se tenha vindo a consolidar e seja hoje um símbolo da identidade de Trás-os-Montes e de projeção desta região portuguesa no mundo, sendo fortemente utilizado em iniciativas de marketing cultural, campanhas de turismo e em produtos locais. Esta utilização, para além de aportar benefícios económicos, também funciona como uma plataforma de educação patrimonial, em particular junto dos pudensenses e dos transmontanos mais jovens, para envolver a comunidade e estimular um sentimento de pertença. Como conclusões, a prática cultural dos caretos evidencia uma associação entre território, cultura, etnobotânica e identidade. Estes procedimentos articulam-se com os ODS e constituem opções reais e inspiradoras para a construção de modelos de desenvolvimento territorial mais harmoniosos, de conciliação entre a tradição e as exigências dos tempos modernos. A etnobotânica assume aqui um papel integrador ao demonstrar o contributo dos caretos para a conservação da biodiversidade e para o reconhecimento de uma ecologia humana e cultural. Ao mesmo tempo, o Entulho Chocalheiro, enquanto uma herança cultural tradicional, radicada nos ciclos naturais e agrícolas, potencia o fortalecimento da relação humanidade-natureza, algo essencial para obstar os desafios com os quais nos defrontamos nos dias de hoje. Sob este ponto de vista, esta não é apenas uma herança cultural tradicional local, mas parte de um património universal constituído por múltiplos saberes sustentáveis, logo, um recurso para a sustentabilidade global. É certo que, face às várias transformações que esta prática viveu, em especial nas últimas décadas, emergem diversas questões quanto à autenticidade da mesma versus a sua espetacularização. Não obstante, o caso dos caretos de Pudense demonstra que a tradição pode ser um motor de inovação territorial, revitalizando a economia local, promovendo o turismo de base cultural e fortalecendo os laços comunitários. A este propósito, um dos autores citados refere que o futuro do careto de Pudense a longo prazo torna-se incerto, mas de certo caberá aos facanitos decidir como continuará a ser contada a história, a ser vivido o património e a ser trabalhado o turismo dos caretos de Pudense. Agradeço a atenção e despeço-me desta forma. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.